Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Legal. Acompanhando os desdobramentos no Oriente Médio, Sim. temos um raio de esperança com cessar-fogo entre Israel e Hamas, Certo? após meses de um conflito devastador. Você deve estar se perguntando, Claro. será que essa trégua realmente tem chances de se sustentar? É uma pergunta crucial. Para entendermos o peso desse cessar-fogo, Certo. precisamos visualizar o cenário que o precedeu, Sim. meses de violência intensa, com um saldo trágico, Sim. especialmente para a faixa de Gaza, a pressão da comunidade internacional diante da crise humanitária Sim. e das violações de direitos humanos. Foi um fator determinante para essa pausa. E quando falamos em números, Sim. a situação é realmente chocante. Mais de 45 mil palestinos perderam suas vidas. Nossa, a maioria Mulheres e crianças. é... Um número absurdamente desproporcional. Sim. Aos pouco mais de 1.000 soldados israelenses mortos. Que impacto essa disparidade e a devastação em Gaza como um todo tem nas Sim. ilustrações. A disparidade é um ponto central e a devastação em Gaza coloca um peso enorme sobre a mesa. Imagine escolas, hospitais, casas, tudo reduzido a escombros. Nossa. Milhões de pessoas sem recursos básicos, olhando para um futuro completamente incerto. Sei. A reconstrução de Gaza será um desafio hercúleo. Sim. E isso impacta diretamente as expectativas Certo? e as demandas de ambos os lados. Falando em desafios, Sim. como esse cessar-fogo se estrutura na prática? Imagino que não seja algo simples. De fato, não é. O acordo se divide em 3 fases. A primeira é a trégua em si, com duração de 6 semanas. 6 semanas. Nesse período, E- o Hamas se comprometeu a libertar 33 reféns israelenses, incluindo pessoas vulneráveis. Mulheres, crianças, idosos e doentes graves, Entendi. em contrapartida. Então? Israel libertará centenas de prisioneiros palestinos, Certo. com foco em mulheres e jovens. Essa troca de reféns, imagino, é um ponto extremamente delicado para ambos os lados. Sem dúvida. Que outros elementos, além da pressão internacional, Sim. foram chave para se chegar a esse acordo. A pressão internacional, sem dúvida, foi importantíssima. Líderes progressistas e organizações humanitárias Certo. têm denunciado as ações de Israel, utilizando termos fortes como genocídio para descrever a situação. Artistas, intelectuais e ativistas se uniram em protestos globais em defesa dos palestinos. Certo. Mas, além disso, o próprio desgaste do conflito e o custo, tanto humano quanto econômico, Sim. forçaram os dois lados à mesa de negociações. É interessante notar como a postura dos Estados Unidos em relação ao conflito mudou com a mudança de governo. Sim, Como essa mudança impactou as negociações. a mudança de governo nos Estados Unidos trouxe uma dinâmica bem diferente para o conflito. Enquanto Biden, ainda em maio de 2023, propôs termos para um cessar-fogo. Sua postura era mais cautelosa. Certo. Já Trump, com sua política externa mais agressiva, Sim. acelerou as negociações, utilizando uma retórica mais incisiva e até ameaçadora. Curiosamente, o acordo final se baseia em propostas da administração Biden, mas Trump tenta capitalizar politicamente o resultado. Esse cessar-fogo, Sim. sem dúvida, traz um alívio imediato. Mas a pergunta que fica é, será que ele abre caminho para uma paz duradoura? Essa é a grande questão. O cessar-fogo ameniza o sofrimento imediato, mas as raízes do conflito, as questões mais profundas, continuam intocadas. A questão palestina, a ausência de um Estado palestino soberano, a falta de justiça social e econômica, enquanto esses pontos não forem endereçados. A paz na região será sempre um objetivo distante. E dentro de Israel, como esse acordo está sendo recebido? Imagino que haja diferentes perspectivas. Exato. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, se encontra em uma posição delicada, pressionado por todos os lados. Certo. A extrema-direita critica o cessar-fogo, enquanto setores mais moderados o apoiam. Netanyahu, enfraquecido politicamente por acusações de corrupção e pela sua condução do conflito. Vê sua aposta inicial na força bruta se transformar em um erro estratégico. Diante de todo esse cenário, Sim, o que podemos esperar do futuro? Esse cessar-fogo é apenas uma pausa
na violência? Ou podemos ter esperança de uma mudança real? A história do conflito nos ensina até cautela. Já vimos inúmeros acordos de cessar-fogo a serem quebrados no passado. A retirada parcial das tropas israelenses de Gaza é um passo positivo, mas ainda há muita tensão. A presença militar israelense em áreas estratégicas, como o corredor da Filadélfia, que controla o acesso de Gaza ao Egito, continua sendo um ponto de atrito. O mundo precisa agir. Sim. Não podemos nos contentar com soluções paliativas. Precisamos pressionar por uma solução de 2 estados que garanta a paz e a justiça para israelenses e palestinos. Este cessar-fogo precisa ser encarado como um ponto de partida para um esforço global em direção à paz. O povo de Gaza e as famílias israelenses merecem um futuro livre de violência e medo. Mas para que isso aconteça, é preciso ir além do imediato e encarar as raízes do conflito. E o que me preocupa é que as condições que levaram a essa escalada de violência continuam presentes. Você está falando da questão palestina em si. A falta de um Estado palestino independente. Exatamente. Essa é a raiz do problema. Enquanto a questão palestina não for resolvida de forma justa e duradoura, a paz na região será sempre uma miragem. E a solução de 2 estados, que é defendida por muitos, parece cada vez mais distante. A expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, a falta de vontade política de ambos os lados, o radicalismo de grupos como Hamas, tudo isso contribui para um impasse que parece insuperável. Mas, em meio a tantas dificuldades, será que não há nenhuma luz no fim do túnel? Acredito que a pressão da comunidade internacional é fundamental. A ONU, os Estados Unidos, a União Europeia. Todos precisam se unir para forçar Israel e Palestina. A negociar de boa fé. Mas a sociedade civil também tem um papel crucial. E o que a sociedade civil pode fazer? Podemos pressionar nossos governos a agirem. Podemos apoiar organizações que trabalham pela paz na região. Podemos nos informar sobre o conflito e combater a desinformação. É verdade. A informação é uma arma poderosa na luta contra a injustiça. E nunca podemos perder a esperança de que um dia a paz seja possível ao povo de Israel e da Palestina. Merece viver em segurança e dignidade. Concordo plenamente. E enquanto esse dia não chega, nós aqui no Povecast continuaremos a acompanhar a situação no Oriente Médio. E a trazer para vocês as últimas notícias e análises. E a convidar você a refletir sobre esse conflito complexo e a buscar informações de fontes confiáveis para formar sua própria opinião. Porque só com informação e diálogo podemos construir um futuro mais justo e pacífico para todos. E vale a pena lembrar que o cessar-fogo, por si só, não garante a paz. A reconstrução de Gaza será um desafio gigantesco. Com certeza. Estamos falando de uma área densamente povoada, com infraestrutura destruída, economia em colapso, milhões de pessoas traumatizadas pela violência. E a ajuda humanitária precisa chegar a Gaza de forma rápida e eficiente. A comunidade internacional tem um papel fundamental nesse processo. E além da reconstrução física, precisamos falar também da reconstrução social e psicológica. As feridas da guerra são profundas e vão levar muito tempo para cicatrizar. Sem dúvida. É preciso investir em programas de saúde mental, educação para paz, reconciliação entre as comunidades. Um processo longo e delicado. Mas essencial para quebrar o ciclo de violência. Que assola a região há décadas. E a responsabilidade não é só de Israel e Palestina. O mundo precisa se engajar na busca por uma solução justa e duradoura para o conflito. E nós, como indivíduos, também temos um papel a desempenhar. Sem dúvida. Informar-se, questionar, dialogar, pressionar os governos a agirem. Cada um de nós pode fazer a diferença. Concordo plenamente. A paz não é um presente, é uma conquista. E cabe a todos nós lutar por ela. E por hoje ficamos por aqui. Esperamos que este episódio do Povecast tenha contribuído para a sua compreensão desse conflito tão complexo e desafiador. Lembre-se, o Povecast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Tchau, tchau.